Fala, gente! Começando mais um Café da Fiel aqui no canal Café do Setorista, para a gente falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista e vamos falar sobre o time do Corinthians que vai entrar em campo neste sábado diante do Vitória em Salvador. Dorival Júnior já realizou os treinos para definir esse time. O canal Café do Setorista cravou com exclusividade que o Hugo é desfalque para esta partida, hein? O goleiro acabou sofrendo uma lesão de grau 2 no ombro. Quem vai no gol? Enfim, o Corinthians tem desfalques também na lateral direita e também no meio campo. Vamos contar, né, para vocês como é que foram os treinamentos do Corinthians. Vou falar também nesse vídeo sobre os valores da Caixa, hein, em relação a que o Corinthians pretende, né, é um sonho corintiano de pagar ali a Neoquímica Arena à vista, caso consiga fechar um novo Neymer Rights e consiga um valor de adiantamento. O Corinthians queria simplesmente saber o valor. Mesmo que não vá pagar, o Corinthians tem direito de saber esse valor. Quanto que seria para pagar à vista a Neoquímica Arena. E o Corinthians não consegue receber esse valor. Quero falar muito sobre isso, tá? Vou te contar mais detalhes do Fabinho Soldado, a preocupação de ter a sombra do Augusto ali. É o que mais preocupa, mas ele não cai até o final do ano, tá? Mais detalhes. Aquela indenização louca que o Corinthians vai ter que pagar para um jogador, ex-jogador do Sub-23 do Corinthians, né? Tudo isso e muito mais aqui no Café da Fiel, que está apenas começando. Peço para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite para vocês diário. Vem tomar um café comigo. O programa de hoje tem o apoio do nosso querido Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade. Lembrando que todos os cafés lá são 100% arábica, tá? E aí você escolhe, se você quiser ir no tradicional, que é aquela torra mais escura, né, que o brasileiro já está acostumado, você já está ganhando. Por quê? Você vai tomar um café sem mistura, um café puro, que é moído na hora e entregue em qualquer lugar do Brasil. E você ganha ainda 10%, né, de descontos para você comprar. Já vai te ajudar no frete, tá? E ele é mais barato que o café do mercado, que é o café, muito café de mentira, né, que existe hoje no mercado, que é um café misturado, que menos tenha café. Eu já expliquei muito isso para vocês, tá? Como barista aí, eu também consigo, né, dar essa direção para vocês em relação ao café. Tanto que o Rei do Café, acho que não preciso mais nem fazer, né, falar muito aqui, porque os cafezeiros sabem que é caminho sem volta. Comprou uma vez, não dá mais para voltar a tomar um café de mentira que faz mal à saúde. E esse aqui, né, é o café verdadeiro, tá? E tem também o café gourmet, né, que já você sobe um pouco o nível, né? E o café especial, que é acima do gourmet, tá? O pessoal não entende muito isso, mas o especial fica acima do gourmet. Tem cápsulas, enfim. O Rei do Café é maravilhoso. Tem a cafeteria lá em Santos para você conhecer, mas aqui é para, né, para você receber de qualquer lugar do Brasil, tá? Aqui, ó, Rei do Café, 10% de descontos para você. Vamos embora falar do Corinthians, né? Porque tem muita coisa que eu quero falar no programa de hoje. E eu quero começar falando dessa questão aí envolvendo o pagamento, né, da Neoquímica Arena, né? É uma situação complicada. Por quê? É claro que o Corinthians não tem o dinheiro para pagar à vista a Neoquímica Arena, tá? É impossível o Corinthians ter essa grana, né? Hoje o valor está aí atualizado em 640 milhões, né? O Corinthians não tem essa grana para pagar. Mas o Corinthians está tentando fechar um novo patrocínio de Neymer Rights. Hoje o Corinthians ganha 23 milhões de reais. Está chegando informação aqui do time, tá? O Corinthians ganha hoje 23 milhões de reais por ano, né, dos Neymer Rights da Neoquímica, que é a Hypera Pharma. E o Corinthians quer 70 no mínimo. O Corinthians quer vincular, inclusive, né, em relação aos juros e tudo. O Corinthians quer pegar o dinheiro que receber por ano da empresa que vai fechar por 10 anos, se fechar, e transferir isso para o pagamento do estádio de forma parcelada, tá? Inclusive, né, o Corinthians quer usar o indexador para que, se aumentou os juros, né, se aumentou os juros que o Corinthians tem que pagar do pagamento da Arena anualmente,
né, a empresa que estiver patrocinando o Corinthians também vai ter que pagar esses juros para que o Corinthians não venha a perder. Porque imagine o Corinthians recebe 70 milhões por ano para pagar a Neoquímica Arena e vai ter que pagar uma parcela de 120 milhões. Não faz sentido, né? Então, por causa dos juros. Então, o Corinthians quer fazer que isso seja de forma proporcional. Agora, o Corinthians tem um sonho, a forma mais fácil vai ser, claro, o parcelamento. Mas o Corinthians tem um sonho de pagar à vista também. E como seria isso? O Corinthians, ele quer saber o valor, primeiro, à vista da Caixa, tá? Quanto que ficaria para pagar a Neoquímica à vista? 600 milhões. Você tem um desconto, né? Você vai tirando os juros. Então, tem gente que a gente não tem essa conta hoje, mas a gente já conversou muito aqui no chat sobre isso. Pode ser 400 milhões, pode ser 300 e poucos milhões, 300 milhões, a gente não sabe, tá? Se for 40% aí de abatimento dos juros, é uma questão que o Corinthians está querendo saber junto à Caixa. E o Corinthians esperava hoje, no dia 23 de outubro, que esse valor chegaria ao clube, né? O valor que o Corinthians precisa pagar. E não chegou ainda, tá? E não chegou. Pode chegar ainda hoje, nessa quinta? Pode. Não pode, talvez não chegue. Enfim. O que me causa um estranhamento, né? Isso é de se estranhar, tá? Por quê? É tão simples, cara. Você entra no banco, né? Hoje em dia você que vai amortizar aí o parcelamento da sua casa, né? Do seu imóvel, enfim. Às vezes no aplicativo você já consegue saber, né? Quantas parcelas você vai derrubar se você for amortizar, quanto que vai descontar. É uma coisa simples, né? E o Corinthians não consegue não consegue receber esse valor, né? Simplesmente o valor. Não é que vai pagar, o Corinthians tem o direito de saber quanto que é o valor à vista. Por que a Caixa né, faz jogo duro e não passa esse valor? Né? Eu não entendo isso. Para mim, seria uma questão para se resolver em 48 horas no máximo, sendo legal ainda aqui, na minha opinião. Por que demora um mês? Por que demora mais de um mês, 2 meses? Por que não passa o valor? Eu não estou entendendo, né, essa questão também, né? A Caixa também chega a ser irritante, né? Muita gente... o que a Caixa vai fazer com o estádio? Se o Corinthians um dia devolvesse esse estádio, o que a Caixa ia fazer? Né? Eu acho que poderia, já ganhou bastante, né? A Caixa já ganhou bastante em relação a juros, né? Enfim, o que a Caixa quer mais, velho? Não pode passar, né, esse valor ao Corinthians? Eu não entendo isso, velho. Eu não consigo entender por que não pode, por que se demora tanto. Pode chegar o valor ainda hoje, mas para mim já demorou, é mais de um mês já que o Corinthians pediu o valor, né, para fazer aí, não para fazer o pagamento à vista, mas eu quero saber, se eu for pagar à vista, eu tenho esse direito. Se eu for pagar à vista, quanto é? Entendeu? E o Corinthians não tem esse valor. Então é incrível, não dá nem para sonhar mais, né? Não dá nem para sonhar se você não tem o valor, aí fica difícil. Então eu queria passar isso para vocês, a situação do estádio continua emperrada por vários motivos, né? Ainda não conseguiu ainda, né, fechar um patrocínio novo dos Neymer Whites, não conseguiu ainda fechar também a questão do Master, não consegue saber o valor à vista, né? O Corinthians estuda a questão dos precatórios, tá? Assumiu algumas dívidas na Caixa, enfim, isso ainda é estudado também. Eu queria lembrar isso, né? Eu estava até esquecendo de passar isso para vocês. É uma possibilidade também, tá? Que está sendo aí estudada pelo Corinthians. Que sol, hein, velho? Que sol é esse aqui? Então, só para vocês entenderem, né? Essa é a situação hoje. Então fica, né, continua dessa forma, né? O Corinthians ele segue aí, né, fazendo planos para tentar pagar essa dívida, né, que já é uma dívida aí, que é um sonho, né, do torcedor corintiano. Eu acho que, poxa, imagine a situação que o Corinthians passa, né? O Corinthians conseguir pagar o estádio. Eu sei que a dívida está beirando aí 3 bilhões, mas só de você não ter a dívida do estádio e ter a receita do estádio ia ajudar demais o Corinthians no pagamento da sua dívida total. Então a gente aguarda aí para ver se a gente vai ter novidades, tá, em relação a isso, envolvendo a Caixa. Lembrando que
O Corinthians, hoje, para rescindir com a Neoquímica ou a Hypera Pharma, vai precisar pagar uma multa de 70 milhões, e o Corinthians, no documento que enviou às empresas, que deve receber uma resposta até o dia 15, existe ali algumas coisas que o Corinthians, existem alguns pontos que o Corinthians quer oferecer às empresas e algumas coisas que o Corinthians não abre mão. Por exemplo, o adiantamento de um valor a combinar, tá? E além do adiantamento, pagar a multa. Paga a multa da Neoquímica, né, que é a Hypera Pharma, que é uma multa de 70 milhões. No caso dos Neymar Whites, a multa de 30 milhões. Então, as empresas que assumirem essa parceria com o Corinthians vão ter que pagar essas multas aí, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar do time do Corinthians agora, que joga no próximo sábado em Salvador. Ó, acabei de receber uma informação aqui, ó. Não está nada definido ainda em relação ao time, tá? Não deu pistas ainda, o Dorival Júnior, de quem ele vai colocar ali na lateral direita, tá? E uma coisa importante para a gente passar para vocês: o Dorival está com dúvidas ainda em quem colocar na lateral direita. Então, acho que ele vai definir isso no treino amanhã pela manhã, né? Nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Então, hoje não dá para a gente confirmar para vocês qual o time do Corinthians que vai entrar em campo num jogo muito importante. Se o Vitória vence o Corinthians, o Vitória fica a 2 pontos do Corinthians, e o Corinthians mais perto da zona de rebaixamento, né? Por isso que foi muito importante a vitória contra o Atlético Mineiro. Então o Corinthians não pode brincar, é uma decisão, e o Corinthians já vai ter desfalques importantes. Hugo Souza no gol, né? Informação exclusiva do canal Café do Setorista, que a lesão era de grau 2, todo mundo sabia que ele não havia treinado, com dores no ombro, mas ninguém sabia da lesão. Aí o canal Café do Setorista, eu fui lá e cravei para vocês que tinha uma lesão no ombro e era de grau 2, o Corinthians até confirmou a lesão, tá? Aliás, só para você saber, né, a lesão, né, é uma luxação, né, acrômio, né, clavicular no ombro esquerdo, tá? Sofrida naquele último lance lá do último sábado, né? Do último sábado, o Corinthians sofreu essa lesão. E eu passei para vocês que era grau 2 e ele não vai estar em Salvador. Então vai ser o Felipe Longo no gol. Acho muito difícil, né? Aparecer o Donelli aí de volta. Já que hoje, se você não coloca o Felipe Longo, você queima o menino de vez, né? E não é. Eu acho que o Dorival não vai fazer isso, tá? Agora, a lateral direita é o grande problema. Porque você pode colocar na lateral direita ali o Hugo, né? Que é o lateral esquerdo invertido. Você pode colocar o Jacaré, que é um menino que já deu para perceber que não passa confiança, né? Para a comissão técnica. Se passasse confiança, já estaria confirmado como o titular da partida de sábado, porque é o jogador da posição. Jacaré, né, revelado aí nas categorias de base do Corinthians, é lateral direito de origem, tá? Mas repito, que chegou ao profissional com sérios problemas técnicos. Então, um jogador que não chega pronto para a equipe profissional. Então, não está garantido também no time titular. Outras opções: Charles, né? José Martínez e a pior delas, Félix Torres. Então, tudo pode acontecer se tratando da lateral direita do Corinthians, né? A gente vai ter 2 programas ao vivo na sexta-feira, tanto o almoço com a Fiel como também o café da Fiel, e aí eu passo para vocês, né, o que eu consegui apurar de quem pode jogar na lateral direita. No meio campo, acho que fica um pouco mais fácil, né? O Michael está suspenso, não joga. O José Martínez volta a ficar à disposição. E aí eu acho que vai ser resolvido dessa forma. É o que eu penso. Sai o Michael, entra o José Martínez, tá? Então aí o Corinthians jogaria com Felipe Longo no gol, lateral direita. Vamos colocar todas as opções. Hugo, lateral esquerdo, né? O invertido, ou Jacaré, ou Félix Torres, ou Charles. Eu não vou arriscar o José Martínez, porque eu acho que ele vai ser utilizado no meio campo, tá? Na zaga, André Ramalho ou Choca, né? Porque tem essa questão também, né? O André Ramalho fica à disposição, mas será que ele já volta, né? Como titular? Acho
Provável, porque é o dono da posição. Então a gente queria o André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. No meio campo, Ranieri, José Martínez, Bidon e Rodrigo Garro. E na frente, Memphis e Yuri Alberto, né? Ficando como opção no banco de reservas o Guinegão. E Guinegão cheio de paixão agora no banco de reservas, né? Realmente vai esquentar o banco enquanto o Memphis e o Yuri estiverem disponíveis, tá? Então acho que esse é o provável time do Corinthians com essa dúvida só na lateral direita. Acho que não tem dúvida no gol também, tá? Então a gente vai ter esse time do Corinthians aí para enfrentar o Vitória, 16 horas em Salvador, Barradão, cobertura completa do canal Café do Setorista para vocês, tá? O Corinthians soltou aquela nota de treino, né? Aquela nota meio, né, mequetrefe, né? De treino, com todo respeito aos amigos, mas faz parte também, né? Não vai ficar revelando situações, né? O Corinthians concluiu seu 4º treino consecutivo, né? Visando o jogo contra o Vitória, papapá. Na manhã do elenco corintiano teve início com um vídeo de instruções táticas após uma ativação na academia, o aquecimento no gramado. O plantel foi dividido em 2 grupos, ó, a prova aqui do que eu estou falando para você que não teve realmente a definição, não teve um trabalho, um coletivo, um tático para isso. O treinador Dorival Júnior ainda aplicou um exercício tático de 10 contra 10, com estratégias para o jogo contra o Vitória. Complementos de finalizações e faltas foram realizados na parte final. O Timão encerra a preparação para enfrentar o Vitória na manhã da sexta-feira no CT Joaquim Grava. Em seguida viaja para Salvador, claro, né, com concentração. Então amanhã pela manhã a gente já deve trazer aí algo a mais para vocês em relação a esse time do Corinthians que enfrenta o Vitória no sábado. Deixa aqui, ó, o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos seguir falando do Coringão. Que loucura, né, velho? Aquela questão da indenização do jogador, né, do Corinthians, o Cauê, né, velho? São coisas que só acontecem realmente com o Corinthians, né? O Corinthians perdeu um processo, tá? Na 6ª vara de trabalho de São Paulo, para um jogador chamado Cauê Moreira, né? Até falei, acho que Cauê Moura, uma hora é Cauê Moreira. Enfim, jogador do Sub-23, categoria que nunca deveria existir, tá? Eu já vi muito BO nessas categorias em vários clubes. O Corinthians vai ter que pagar ao todo 2,5 milhões para esse atleta, tá certo? 12 mil reais mensais, 12 mil reais mensais até 2035, tá? Até 2035, meu amigo. E mais 50 mil reais por danos morais e pensão, e essa pensão mensal, né? Então é uma situação assim, né, do Cauê Moreira de Souza, vamos chamar de Cauê Souza, né? Ele moveu o processo em março, já ganhou, tá? Dizendo que não tem mais condição de jogar e que sofreu essa lesão de tendão patelar intrasubstancial, foi reparada com cirurgia, mas não consegue voltar a jogar, e que sofreu isso, né, em exercício ali de trabalho, né, no Corinthians, e por isso está cobrando essa indenização. São coisas que não dá para entender, por isso que essa categoria nunca poderia ter existido, Sub-23 no Corinthians. Tá? E o Augusto ia voltar com ela, hein? Se o Augusto permanecesse no cargo de presidente, ele ia voltar, já estava fechando umas parcerias ali, tinha gente, né? Porque assim, né? Já tinha gente de olho ali para comandar, tá? Então são 50 mil, né, de danos morais, mais 12 mil mensais até 2035, quando o volante vai completar 35 anos, né? E, além disso, o Corinthians vai ter que arcar com 13º e férias proporcionais. Uma vergonha, né? Um jogador que jogou no Taboão da Serra, enfim, pelo Corinthians ele tem 12 jogos, nenhum gol, 3 amarelos, 47% de aproveitamento. Enfim, na reta final de 2019, né, estou lendo aqui numa matéria do meu timão, o Corinthians emprestou o Cauê Souza ao Oeste de São Paulo, onde ele atuou na equipe profissional. Contudo, o atleta retornou em 2020. Nem o Oeste quis. Depois, já sofrendo com lesões nos joelhos, o volante foi emprestado para o Marcílio Dias, em 21. E não chegou a jogar lá, né? Então, essas coisas no Corinthians que dificultam, né, a situação do Corinthians. Após deixar o Corinthians, fez 5 jogos pelo Itaberaí. Olha só, o cara sai do Corinthians para o Itaberaí de Goiás em 2024. Então, é uma situação vergonhosa, velho.
vergonhosa. Não tem outra coisa a dizer a não ser falar isso, né? Situação vergonhosa, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Quero passar para vocês a situação do Fabinho Soldado de novo. Vamos lá. Vou resumir aqui. Vou deixar uma coisa bem clara. Não há a menor possibilidade do Fabinho ser demitido hoje. E não é mudança de ideia, é que as pessoas às vezes não entendem o que a gente fala. Hoje, na verdade, é unanimidade que ele permaneça. Porque o Osmar Stabile, repito, vou ter que falar tudo de novo, não vai chamar a responsabilidade para ele em caso de perda de título de Copa do Brasil, em caso de do time estar mal colocado no Campeonato Brasileiro. Isso, né, o Osmar chamaria toda a responsabilidade para ele. Então isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Vamos lá, vamos falar mais sobre isso, tá? Em relação ao Fabinho Soldado. Hoje ele está bancado e no final do ano o trabalho dele vai ser reavaliado, ou demitido ou permanece. Para mim, eu tenho uma opinião cercada de informações que ele só fica se ganhar o título da Copa do Brasil, tá? E se não ganhar e o Osmar também quiser reavaliar e continuar com ele, tá tudo certo. Enfim, não tem problema nenhum com isso. Agora, a maior preocupação que você não sabia, eu te contei no Blend, vou falar aqui. Existe hoje dentro do Corinthians uma preocupação de que manter o Fabinho Soldado e a sua equipe é ainda ver o Corinthians sob influência de Augusto Melo. Por quê? Porque o Augusto Melo é amigo do Fabinho e principalmente de pessoas que trabalham ali com o Fabinho, que o Fabinho colocou com a ajuda do Augusto, tá? Então hoje a maior preocupação em não manter o Fabinho não é nem em relação a se ele contratou bem, contratou mal, é ainda ter no Corinthians a influência de Augusto Melo, tá? Tem pessoas dentro do Corinthians que acreditam que o Augusto Melo faz ligações, conversa ali e sabe tudo que acontece no clube. Então a diretoria não quer que o Augusto Melo saiba o que está acontecendo, os planos do Corinthians para o futuro. E eles acham que, como existem profissionais ali do departamento de futebol que são amigos do Augusto, ele fica sabendo de tudo. Então o Corinthians, na verdade, quer fazer uma faxina, fazer uma limpeza ali e tirar todo mundo e evitar qualquer influência do Fabinho Soldado, do Augusto Melo hoje no Corinthians. E aí que mora o perigo. É por isso que o Fabinho sofre pressão hoje no Corinthians. Ninguém te falou isso, é por isso. Essa é a maior questão hoje envolvendo o Fabinho Soldado no Corinthians, tá? É essa aí, é essa influência aí que o Fabinho, né? Que o Fabinho tem aí, né? Que o Fabinho tem no que o Fabinho tem, Fabinho não, né? Que o Augusto pode ter aí com algum profissional lá dentro, tá bom? Então o bicho pega em relação a isso aí pro Fabinho Soldado. Mas vamos aguardar, né? Para ver o que vai acontecer em relação ao futuro do Fabinho Soldado. Porque tem gente também que a gente fala do assunto, só fala sobre isso e tal. Mas é um assunto que é pertinente e envolve hoje o Corinthians, tá bom? Deixa o like, acho que não faltou acho que não faltou nada, né, pra gente falar nesse Café da Fiel, tá? Peço para você deixar o seu likezão aí, compartilhe esse Café da Fiel para outros corintianos, tá? Enfim, acho que não faltou nada, né? O Corinthians tem uma matéria no GE que o Corinthians inocentou o gerente da Arena de acusação, mas o demitiu alegando reestruturação, que é o Lúcio Blanco, né? Estava afastado desde junho, enquanto era investigado por uma denúncia de tal lá, não quero citar aqui, desligado de assédio moral, né? Desligado por suas atividades lá, tá? O Corinthians oficializou a demissão do Lúcio Blanco, ex-gerente de arrecadação da Neoquímica, que estava afastado desde junho devido a uma denúncia aí de assédio moral. A diretoria informou que uma sindicância interna não comprovou as acusações e que a saída faz parte de uma reestruturação administrativa, tá? Nota do Corinthians, o Corinthians informa que após a realização de sindicância interna, não restaram comprovadas as acusações feitas ao senhor Lúcio Blanco,
Após a estruturação administrativa, na data de 14 de outubro de 2025, o colaborador deixará de atuar na administração da Neoquímica Arena. O Corinthians agradece os serviços prestados pelo colaborador ao longo destes anos, tá? O Lúcio Blanco nega as acusações, né? Trabalhou por 22 anos no clube em 2 passagens, tá? Aqui no GE tem uma frase dele, né? Ao longo de 22 anos me dediquei integralmente a realizar o meu trabalho de forma correta, justa e respeitosa com todos que me cercavam, prezando sempre por entregar os melhores resultados ao clube, tá? Então é isso, né? Outra coisa que também me passaram é que chegou já agora o relatório da Ernest Young, chegou lá, né? Fisicamente falando, né? Chegou o material todo, tá? E agora o Corinthians vai publicar isso e todo mundo vai tirar as conclusões. O que me passaram é que não tem nada demais no relatório, porque essa empresa foi contratada para fazer aquela investigação, principalmente na gestão do Duírio, nas gestões passadas, no início de 2024, né? Enfim, e acabou não gerando nada, né? Acabou não acontecendo nada, por quê? Segundo o Corinthians apurou, a atual diretoria com a própria empresa, ela teve que fazer um trabalho por si só, né? Não teve ajuda do clube, com documentos, com apurações, com investigações, enfim, então não tem nada de novo. Vamos ver, né? O Corinthians agora vai publicar isso, tá? Já estou até antecipando aí para vocês com exclusividade, vai ser publicado no site, o Corinthians vai subir no site aí, só que não tem novidade, porque eles não teve ajuda para a empresa nesse quesito aí, tá? Não teve ajuda aí pro Corinthians, né, para a empresa fazer uma apuração aí, ver, né, investigar melhor a situação, tá? Esse é o Corinthians, né? Então, se a Ernest Young se pagou à toa também, porque não resolveu nada. Gente, quero pedir para vocês, tá? Acima de tudo, deixarem o like antes de ir embora, né? Deixar o hype também, que ajuda muito nesse vídeo aqui, você pode deixar o hype, tá? Anunciar a sua empresa, se você tem a sua empresa e quer anunciar no canal Café do Setorista. Clube de membros, que também é top, né? Tem o nosso canal de WhatsApp lá, nosso canal, grupo de WhatsApp, que para te ter aquele contato direto. O canal de WhatsApp, onde você, né, consegue aí ter as informações em primeira mão, eu jogo os links ali quando eu vou entrar no ar. O meu Instagram, Café do Intervalo amanhã, exclusivo no Instagram, tá? Então tem bastante coisa importante para vocês, né, estarem me seguindo. Ó, canal de Instagram, canal de WhatsApp, nossos programas ao vivo, Almoço com a Fiel, Café da Fiel, que volta tudo ao vivo normalmente, tá? Nesta sexta-feira. Café TV para você se inscrever, que vai estrear, canal de cortes, tem tudo aí para você, tá bom? Um forte abraço, né? Ó, me siga lá no canal de cortes lá, que tá tendo corte todo dia, tá? Um forte abraço, que, né, Deus abençoe a vida aí de todos nós, e voltamos nesta sexta-feira com mais sobre o Corinthians, se Deus quiser. Valeu. Fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do setorista de maneira esperta. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do setorista de maneira esperta. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato.